Fala galera, saudações rubro-negras, mais um vídeo do nosso canal, trazendo aí na manhã de quarta-feira, dia de jogo do Mengão, dia importante para a nação, jogo importante que não podemos perder a liderança. Para isso precisamos no mínimo empatar com o Fluminense que vem completo, Flamengo com alguns desfalques, os jogadores que estão servindo a seleção brasileira e a seleção uruguaia e também Carrascal e Plata dificilmente terão condições de jogo, inclusive a Arrascaeta, que é o nosso grande cérebro do time. Infelizmente, muito difícil eles jogarem, mas nós vamos ver isso aí nos vídeos a seguir. De bom, só mesmo o retorno de Jorginho, que é aquele cara que compõe o meio-campo, que concentra as jogadas iniciais, que consegue distribuir bem as jogadas em campo e organizar o time no sistema defensivo. Ele e Pulgar farão um bom papel. A minha opinião seria colocar Iago para jogar pela sua já identificação com a camisa rubro-negra, porque para mim tem mais personalidade. Mas vamos ao vídeo, que é o que interessa. Um grande abraço a vocês rubro-negras, valeu! Muito boa tarde, gente boa, começando o Globo Esporte. Hoje tem Fla-Flu no Maracanã. Já começo aqui com a péssima notícia para a torcida do Flamengo. Pedro estava lá correndo contra o tempo para se recuperar de uma fratura no braço, agora machucou a coxa, lesão muscular no treino de ontem, só deve voltar a jogar no ano que vem. A gente vai falar mais disso aqui no Globo. Hein, Cadi? Caramba! Hoje tem Fla-Flu no Maracanã, hein? 9h30 da noite, ao vivo no Premiere. Como eu falei agora há pouco, o líder Flamengo tem uma notícia muito ruim. O Pedro não deve mais jogar esse ano. Lívia Laranjeira tá sabendo de tudo, traz os detalhes pra gente. Tudo bem, Lívia? Tudo bem, Escobar? Boa tarde a todos. Que bomba, né? O Pedro vinha se recuperando daquela fratura no antebraço, já tinha voltado a treinar há uma semana. Ontem sentiu dores na atividade e nos exames realizados hoje ele teve diagnosticado uma lesão muscular na coxa esquerda. Está fora da final da Libertadores e, como você disse, não deve atuar mais em 2025. Péssima notícia para essa reta final de temporada e para o jogo de hoje o Flamengo também tem problemas. A boa notícia é que o Jorginho deve voltar a ficar à disposição. Mas o Léo Ortiz segue fora e o Felipe Luiz ainda aguarda o retorno dos jogadores que estavam com as suas seleções nessa data FIFA. Aliás, vamos falar daquele golaço que o Arrascaeta fez ontem? O Uruguai perdeu para os Estados Unidos por 5-1, mas vale registrar essa bicicleta lindíssima do camisa 10 do Flamengo, que vem fazendo uma temporada espetacular. Além dele, Varela, Vinha, Carrascal, Plata e os brasileiros Alexandre e Danilo voltam hoje. Eles voltam a tempo do jogo, mas a escalação vai depender da condição física de cada um. Um Flamengo provável tem Rossi no gol, Emerson Royal, João Vitor ou Danilo, Léo Pereira e Ayrton Lucas, Pulgar, Saul ou Jorginho, Everton Cebolinha, Luiz Araújo, Bruno Henrique e Samuel Lino. Escobar. Olívia, o Pedro postou agora há pouco na rede social, o Flamengo é maior que a minha ausência. Tá dado o recado, pronta a recuperação para o Pedro, que ele volte logo. Falando de Fluminense, tem retorno importante, né, Lívia? Tem sim, Martinelli volta a ficar à disposição, ele cumpriu suspensão na última rodada contra o Cruzeiro, hoje já deve voltar ao meio-campo titular ao lado do Hércules e do Lúcio Acosta. Deve ser a única mudança do Zubeldia em relação ao time que empatou com o Cruzeiro em Belo Horizonte. A gente também tem um campinho do provável Fluminense para mostrar aí na tela, com Fábio no gol, Samuel Xavier, Thiago Silva, Freitas e René, Martinelli de volta com Hércules e Lúcio Acosta e lá na frente Serna, Canóbio e Everaldo. Fluminense brigando por uma vaga na Libertadores do ano que vem. Escobar. Tudo dito. Lívia Laranjeira, manda um abraço para esse querido aí que está do seu lado aí, aparecendo na imagem o tempo todo. Olha só, hoje tem Vasco e Grêmio ao vivo na Globo, depois de 3 graças. O jogo vai ser em Porto Alegre. Cacau Corazza vai trazer pra gente as informações do Vasco, direto da Arena do Grêmio Bonitona. Tudo bem? Tudo bem, Escobar? Boa tarde para você, para quem está com a gente no Rio de Janeiro. Olha só, o Diniz tem alguns desfalques para essa partida, viu? O Cuesta e o Andrés Gomes, eles com a seleção colombiana não chegam a tempo por conta dessa data FIFA. O Paulo Henrique com a seleção brasileira, mas também de qualquer forma ele não jogaria porque ele cumpre suspensão. Aí pode ter a oportunidade de Hugo Moura fazer dupla com Robert e Renan. O Puma Rodrigues, que também estava na data FIFA, pediu liberação da seleção uruguaia, treinou normalmente nesta terça-feira, veio ao Rio Grande do Sul com a delegação e pode aparecer entre os titulares. Uma novidade também
também Thiago Mendes, treinou durante a semana entre os titulares e pode ser opção para o Diniz. Vamos ver como é que chega esse possível Vasco para a noite de hoje, com Léo Jardim, Puma Rodrigues, Hugo Moura, Robert Renan, Lucas Piton, Barros, Thiago Mendes, Coutinho, Nuno Moreira, Ryan e o Verratti. Eles que chegam buscando uma vitória para o Vasco, quem sabe, conquistar uma vaga para a Libertadores do ano que vem. Escobar? Cacau Corazza, a repórter que arrasa. Um abraço para você, muito obrigado pela participação. Olá, fã de esportes. Nesta quarta-feira tem Fla-Flu aqui no Maracanã, jogo válido pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola às 21h30. Mais de 60 mil ingressos já foram vendidos antecipadamente. Apesar do Fluminense ser o mandante, houve um acordo entre os dois clubes e a carga de ingressos está dividida. O Flamengo é o líder do campeonato com 71 pontos ganhos. Já o Fluminense, que briga por uma vaga na Libertadores da América, é o 7º colocado com 51 pontos ganhos. Zubeldia terá um reforço importante no Fla-Flu. A volta do volante Martinelli, que no último jogo contra o Cruzeiro estava suspenso pelo 3º cartão amarelo. E o Fluminense poderá ter duas novidades no banco de reservas. A volta do atacante Cano, recuperado de uma entorse no joelho direito, e principalmente a volta do meia Paulo Henrique Ganso, recuperado de uma lesão na panturrilha direita. Já o técnico Felipe Luiz do Flamengo, além do atacante Pedro, que está fora, se recuperando de uma fratura no antebraço direito, terá dois desfalques importantes: o zagueiro Danilo e o lateral esquerdo Alexandro, ambos servindo a seleção brasileira na data FIFA, não vão chegar a tempo do Fla-Flu. E o Flamengo fretou um voo para trazer os jogadores das outras seleções na data FIFA. O Flamengo tem dúvidas ainda. Jogadores que estão se recuperando de lesões e só na hora do jogo, uma hora antes, vamos saber se vão ficar pelo menos no banco de reservas. O Fluminense, nas últimas 5 rodadas, tem 3 jogos como mandante e 2 como visitante. Já o Flamengo é o inverso. Tem 2 jogos como mandante, 3 como visitante, e estão muito preocupados lá na Gávea com a situação de 8 jogadores pendurados com 2 cartões amarelos nesta reta final do Campeonato Brasileiro. Temos aí uma vantagem rubro-negra dos últimos 10 confrontos entre Flamengo e Fluminense. André, com 5 vitórias do Flamengo, 4 empates e apenas 1 vitória do Fluminense. A última vitória foi em outubro de 2024. É um Flu tentando estragar uma possível vantagem ainda maior do Flamengo, querendo estragar também o título do Campeonato Brasileiro. Faz parte da rivalidade, certo? Esse é o tipo de jogo em que a parte motivacional está entregue e pronta para os treinadores, né? É claro que cada um gosta de abordar essas partidas de uma forma peculiar, né? Conforme entenderem que é mais estimulante para os seus grupos de jogadores, mas um Fla-Flu é absolutamente sempre um Fla-Flu. O Fluminense tem interesses no campeonato, não está terminando esse Brasileirão sem pensar em coisas importantes nas últimas rodadas e, claro, também pensando no calendário do ano que vem. E o Flamengo, com o interesse total pelo título, agora que retomou a liderança, ainda afetado, evidentemente, pela data FIFA. Importa pouco trazer jogadores com voos fretados, jatinhos e tal, quando, do ponto de vista físico, esses jogadores não estão em condições de render o máximo, né? É que se normalizou que eles cheguem e atuem e façam o que podem pelo tempo em que permanecerem em campo. A gente segue lamentando que o Palmeiras e o Flamengo tenham atuado na data FIFA neste último fim de semana, dentro da data FIFA, diferentemente do que foi anunciado. Sim, eu sei, o calendário mudou, partidas foram antecipadas, folgas foram caçadas, mas o campeonato pode ser decidido ou em jogos dentro da data FIFA ou jogos imediatamente depois, o que, na verdade, faz pouca diferença. Mas o Flamengo tem a ambição de se manter como líder do campeonato e essa é uma das rodadas, essa é uma das partidas
mais difíceis que o Flamengo tem até o final do Campeonato Brasileiro. Pois era justamente sobre isso que eu queria falar, né? Esse Fluminense passa... E assim, tem uma coisa também. O Flamengo joga e o Palmeiras na quarta. Poderia ser jogarem... Os dois poderiam jogar na quinta, o que dava também uma certa folga, né? Mas não, vão jogar na quarta-feira. Mas pensando no Flamengo e nessa sequência de Campeonato Brasileiro, se passar o Flu, ainda tem o Mirassol, mas é a última rodada jogando fora. Passando do Fluminense, é um pouco de alívio para o Campeonato Brasileiro? É alívio se ganhar, né? Sim. Se ganhar, você pode dizer, deixamos para trás uma das noites perigosas, né, em termos de perda de pontos. O Palmeiras certamente conta com o tropeço do Flamengo. Agora que o Palmeiras está atrás, isso vai ser necessário. O Palmeiras vai ter que fazer a parte dele e torcer para o Flamengo tropeçar em algum momento. Eu acho que essa partida, o jogo com o Atlético, por ser fora de casa, falamos sobre isso ontem, gramado sintético, etc., são elementos que tornam a vida do Flamengo um pouco mais difícil nessas datas do que no restante. E é claro, do ponto de vista técnico, enfrentar o Mirassol em Mirassol, onde o Mirassol foi muito bem contra o Palmeiras, eu imagino que o ímpeto do Mirassol e a vontade de fazer um bom papel contra um dos líderes do campeonato vai ser rigorosamente igual ele mostrou na noite em que venceu o Palmeiras. O calendário do futebol brasileiro a partir de 2026, com o Campeonato Brasileiro começando em janeiro, eu sabia que isso ia acontecer. Eu só estava na dúvida se o Flamengo de fato não ia participar ou ia botar, sei lá, uma espécie de sub-15 ou até mesmo sub-17. Lembrando, essa informação foi publicada primeiro pelo parceiro Flazoeiro, que nós confirmamos, e porque o Flamengo definiu não participar da Copinha 2026. Vai usar o Sub-20 no Campeonato Carioca Profissional, veneio o Sub-17. Pelo que eu apurei lá no Flamengo, o Sub-17 vai estar disputando um outro torneio no Japão, um torneio com muita visibilidade. Então, logo depois, esses jogadores vão receber férias também. Então, fica inviável o Flamengo mandar uma espécie de Sub-17 para jogar a Copinha em 2026. Então, o Flamengo entende que, entre Copinha e o início do Campeonato Carioca pelo elenco profissional, é melhor você priorizar, eu penso, e eu acho que o Flamengo está certo, né, nessa decisão, você priorizar o início do Campeonato Carioca. Com todo respeito à Copinha, já foi uma grande competição, mas desde quando o calendário do futebol brasileiro começou a ficar espremido e os clubes utilizando a garotada no início dos estaduais, a Copinha estava ficando de lado. Eu acho que o Flamengo está certo, evita custo, gasto extra, gastos desnecessários, enfim, Flamengo priorizando o início do Campeonato Carioca. Eu concordo. E vocês, o que vocês acham? Vamos falar agora do Fla-Flu de quarta-feira, porque o John Kennedy, ele provocou o Flamengo. Em uma entrevista à TNT, ele falou, olha, a gente vai querer sim atrapalhar o rival, se a gente não pode ser campeão brasileiro, a gente também não quer ver o rival sendo campeão. E eu vi muita gente crucificando o John Kennedy, criticando o John Kennedy, que ele não pode dar esse tipo de declaração, que isso é um absurdo, falta de respeito. Por quê, gente? Vocês acham mesmo que os jogadores do Fluminense não pensam dessa maneira? A gente, nos anos 90 e até mesmo nos anos 2000, a gente batia palma para quando o Romário fazia isso, Túlio fazia isso. Mas quem? Viola, Renato Gaúcho, Edmundo. E por que o John Kennedy não pode fazer atual? Nós estamos falando o tempo todo que os jogadores não dão entrevista de maneira natural. É sempre aquela entrevista quadrada. Aí quando o John Kennedy sai do quadrado, dá uma entrevista descontraída, não faltou respeito com o Flamengo, muito pelo contrário. Ele apenas externou o sentimento de todos os rivais pensam assim. E é isso, tá certo. Agora, porque isso é falta de respeito. Eu discordo total, pelo contrário. Ele promoveu o Fla-Flu, apimentou o Fla-Flu. O Fla-Flu já começou fora das quatro linhas por conta dessa declaração. Os jogadores têm que correr mais por conta disso. Não. Os jogadores do Flamengo têm que correr porque eles vestem a camisa do Flamengo, porque eles têm salário em dia, porque eles ganham muito bem para isso. Não é porque o John Kennedy falou isso que os jogadores têm que correr. Não, nada disso. Nada disso. Motivação não falta para os jogadores do Flamengo. Vestir a camisa do Flamengo já é uma grande motivação. Então, pessoal, o John Kennedy não falou nada demais. Eu particularmente gostei. Parabéns, John Kennedy, pela personalidade. Se não jogar nada, vai ser zoado. E assim é a vida. O Flamengo tem muitos pendurados para esse jogo aí, hein, galera? Por quê? O Flamengo pega o Fluminense e depois pega o Red Bull Bragantino no sábado. E
São 8 jogadores: Danilo, Léo Pereira, Everton Araújo, Pulgar, Alan, Saul, Jorginho e Luiz Araújo. O Alan, a gente vai falar já já. O Jorginho, a gente também vai falar já já. E o Danilo, a gente também já vai comentar sobre esse assunto. E eu tenho aqui o resumo dos lesionados do Flamengo nessa terça-feira, galera. De La Cruz, confirmado, fora do jogo contra o Fluminense. O Alan, provavelmente fora também do jogo contra o Fluminense. O Jorginho treinou normalmente, a tendência é que seja relacionado contra o Fluminense. Uma baita notícia. Enfim, dando tudo certo aí, se ele não acorda com dores no local, ele vai para o jogo. Léo Ortiz, chances remotíssimas de ir para o jogo contra o Fluminense. Tendência é que volte no sábado contra o Red Bull Bragantino. E o Pedro, nós já explicamos muito bem aqui que o planejamento é para ele ser relacionado no sábado contra o Red Bull Bragantino. Com o provável desfalque do Léo Ortiz, o Flamengo não descarta ter Danilo para o Fla-Flu dessa quarta-feira. O Danilo acabou de jogar contra a Tunísia, ele entrou no segundo tempo, inclusive no lugar do Wesley, que não jogou nada. O Wesley, ex-Flamengo, atualmente na Roma. E aí o Flamengo vai aguardar a chegada do Danilo ao Rio de Janeiro para fazer aquela avaliação dele, mas a ideia do Flamengo é levá-lo sim, até porque o Flamengo dificilmente vai ter o Léo Ortiz à disposição, e a gente sabe que o João Vitor, o garoto, não foi nada bem contra o Sport. Eu, não tendo Danilo, não tendo Léo Ortiz, eu colocaria o Iago. Para mim é um jogador zagueiro mesmo. Para mim, não vai sentir nada o Fla-Flu, a pressão, muito pelo contrário. Jogador capitão na seleção brasileira sub-20, super importante no título do Mundial esse ano sub-20. Eu botaria o Iago para jogar ao lado do Léo Pereira. Para mim, eu acho que ele não iria sentir nada a pressão nesse jogo, e a gente sabe que vai ser uma pressão muito grande. Mais de 60 mil ingressos vendidos, casa cheia no Maracanã, jogo importante. É uma final, digamos assim, para o Flamengo, se quiser continuar na liderança do Campeonato Brasileiro. Eu colocaria o Iago para jogar ao lado do Léo Pereira, caso não tenha Danilo e nem Léo Ortiz. Quarta-feira à noite, o Flamengo deixou um avião lá nos Estados Unidos prontinho para eles retornarem. E aí vai depender da minutagem, do desgaste físico, da avaliação médica, mas eles vão direto para o ninho do urubu, direto para a concentração. E aí lá o departamento médico vai avaliá-los, e é óbvio que vai ouvir também os atletas para saber o que eles querem fazer. Então é isso, tá? Ele vai sair daqui de Tampa e vão fazer ali uma lotada, né, com os jogadores. Eu não sei se vai, agora brincando, eles não falaram, quem está cuidando disso é o Gabriel Skinner, que não está querendo divulgar, mas deve ser isso. A informação é que teriam fretado. Eu acho que não, eu acho que por estarem em locais diferentes, não sei se a Raíza tem alguma informação, mas por estarem em locais diferentes, eu acho mais provável estarem viajando cada um em um avião, né, Raíza? E você tem uma boa oferta de voos, né? Dos Estados Unidos para cá, você tem uma boa oferta de voos, então... E o aeroporto é grande lá. O aeroporto em Tampa é enorme, eu estava lá ontem. Gente, mas não nesse horário, tá? Não, Raíza, mas eu acho que assim, para pegar porque teria que pegar o jogo acaba aí, horário daí... Faz uma escalazinha. 9 da noite. Faz uma escalazinha. 9 da noite. Ele vai conseguir sair do estádio no mínimo... Hein, Raíza? Mas tem que fazer uma escalazinha, porque de qualquer forma, o que acontece? Conexão, cada um tá em um lugar. O Carrascal tá em um lugar, o Gonzalo Plata tá em outro lugar, não tá todo mundo no mesmo lugar. Ninguém vai conseguir chegar no aeroporto. Ninguém vai conseguir chegar no aeroporto antes de 10h30 da noite. 10h30, 11 horas. O jogo acaba às 11. Não, de lá, tô falando de lá. O jogo lá é 7 às 9. Tá. 7 às 9. Então os caras vão chegar no aeroporto 11 da noite. Vão sair do estádio 10, chegar quase 11. Voo, geralmente, pro Brasil, de lá, é 11 horas da noite, é 10h50. Pode ter um meia-noite, 11h50. Pode ter, mas tem que ver se tem um desse aí. Mas tem que chegar 2, 3 horas antes no aeroporto. Não tem como você embarcar chegando 40 minutos antes, né? Voo internacional, eu acho que não consegue, nem que você tenha um esquema especial de logística. Eles são rígidos em relação a isso nos Estados Unidos, ainda mais se for um voo de carreira, né? Sim. Se não for um voo fretado. Voo fretado, você faz o que você quiser. Em que momento ele descansa realmente? Assim, porque assim, essa correria toda,
E isso tem um desgaste também pro jogador, entendeu? É diferente da gente, que a gente pode numa você só correria descansa pegar e tal. durante o dia, né? À noite não Pois tem é. como. Teria que descansar quando A chegasse adrenalina aqui. do jogo, a correria do voo, não Eu tem tô como quase descansar. convencendo que o Felipe não vai usar ele amanhã também, não. Acho até que ele pode ser relacionado, mas até pra ser relacionado, tô em dúvida se o Felipe vai submeter a ele a essa situação dele ter que ir pro Maracanã, né? Sim. Que é um cansaço, em vez dele ir pra casa descansar. Né? Oi, Ilan, eu não duvido, porque o que acontece? O Ortiz muito provavelmente não vai ter condições de jogo amanhã, tá? Muito provavelmente não vai ter condições de jogo amanhã. Então o Flamengo estava debatendo hoje ao longo do dia trazer o Danilo para que o Danilo fique à disposição para o jogo de amanhã. Então, assim, uma coisa é o que eu faria, uma coisa é o que eu acho que vai acontecer. Sim. Então, assim, eu acho que o Danilo é mais velho, inclusive, que o Arrascaeta, tem problemas físicos, recentemente vem enfrentando muitos problemas físicos, e mesmo assim, o entendimento do Flamengo é esse: o Flamengo deve trabalhar para tê-lo, né, no Fla-Flu, para trazê-lo e tê-lo à disposição no Fla-Flu. Então, se tratando de um jogador como o Arrascaeta, que não tem tantos problemas físicos hoje como o Danilo, eu acho que a chance dele ser relacionado, como até o Papa falou, eu acho que ela existe e ela é forte. Eu não faria, mas eu acho que a chance é boa. Mas tem um ponto, né? Se o Danilo se machucar, o Flamengo sobrevive. Se o Arrascaeta se machucar, não é que o Flamengo não vai sobreviver, mas é um impacto muito maior, né? Então, assim, eu falei, eu acho que é muito delicado. Assim, até para quem vai tomar a decisão, não acho que tem como você cravar que o certo é isso. Você vai ter que conversar com o jogador, como ele vai chegar, como ele conseguiu descansar, que horas que foi o voo, como é que foi o voo. Foi um voo tranquilo? Você conseguiu dormir no voo? Você chegou e conseguiu descansar? Que vai ter que ter alguém para receber ele no aeroporto, para ir para casa, para... Então, assim, eu acho que tem muita coisa que eu acho que só vai ser definido realmente amanhã. Uma avaliação do Arrascaeta amanhã, depois de ele descansar e falar: e aí, como é que você tá? Não, tô bem. E aí faz o exame que dá para fazer, que seja de rápida detectação ali em relação a algum problema que ele pode ter. E é isso. Eu acho que, se bobear, nem o Felipe Luiz tem ainda uma convicção que se ele vai levar ou não vai. Acho que vai depender muito de como vai ser o jogo. Ele pode tomar uma pancada, pode ser um jogo tranquilo que ele vai correr pouco. E aí vai ficar muito mais pelo tempo ali de deslocamento, de viagem, enfim. Eu acho que vai ser tudo definido amanhã, na minha visão. A gente tem que andar com isso aqui, mas eu queria saber, então, assim, Arrascaeta é dúvida, mas acho que tá mais para não jogar, né? Se jogar é uma coisa que vai ser mais para finzinho de jogo, numa necessidade extrema. Outros desfalques. O Flamengo tem quais desfalques para amanhã previstos, Raíza? Desfalque, né? Que pode ser que jogue ou não jogue, mas são desfalques nesse momento. Tem o Danilo, Alexandro, Gonzalo Plata, Carrascal, Arrascaeta, Varela e Matias Vinha. Acho que é isso. Titulares desses aí são quantos? E aí tem o Ortiz, tá, Ilan? Que provavelmente não vai conseguir jogar, ele não tá recuperado ainda sente dores no tornozelo, então a chance dele não jogar é muito grande. E o Jorginho, que é dúvida. Qual vai ser a zaga? Sem o Ortiz? Deve ser João Vitor, e eu acho difícil que o Danilo comece jogando, né? Até porque o voo não vai ser fretado. Eles voltando, eles vão fazer escala, vai ter uma série... Não sei se vão fazer escala, tá? Mas eles vão dormir lá e devem chegar aqui só amanhã, perto da hora do jogo. Então, assim... E o Danilo acabou jogando, né? Acabou que o Danilo entrou no intervalo e jogou o segundo tempo inteiro do jogo hoje. Exatamente. Então eu acredito mais no João Vitor titular, mas o João Vitor não fez uma boa partida contra o Sport, e acho que nem é a culpa dele, né? Assim, é um jogador que não tinha minutagem. Ele não jogava, então ele entrou, imagina, você vai entrar num Fla-Flu, é delicado, a decisão da comissão técnica aí vai passar por tudo isso. Mas aí o Ortiz não deve jogar, o Jorginho é dúvida, mas eu acho que vai pro jogo, acho que Plata, né? O Plata não mais, eu acho. Arrascaeta e Varela. 5, né? 5. Meio time, né? O Flamengo vai com meio time amanhã alternativo, vamos chamar assim. Mas o Flamengo tem um elenco muito forte, né, cara? Claro. Só tô dizendo que, assim, do time titular real, né, do que seria... Se tivesse todo mundo à disposição, esses 5 jogariam. Né? Então metade tá fora do time principal do Flamengo para esse jogo de amanhã. Mas concordo com o papo. Então, meus amigos, a gente tem que colocar alguns pontos para vocês, para a gente poder estar fazendo uma análise aí bem certeira e direta sobre tudo que vai acontecer nessa partida amanhã entre Fluminense e Flamengo. Já vou deixar aqui o meu ponto de vista, podem até não concordar comigo, mas
gostaria que pensasse e analisasse com bastante frieza, com bastante atenção por tudo que vai ser falado, uma vez que nós jogaremos com certeza, caso os jogadores que estejam servindo as suas seleções, o caso da seleção uruguaia, brasileira, colombiana, venezuelana, esses jogadores consigam chegar para jogar, o que eu acho difícil, e eles quererem também, pelo excesso de jogos, pelo número de tempos que ficaram em campo, enfim, pela viagem longa e cansativa, acredito que eles não terão condições de jogo. Um ou outro pode até ficar relacionado no banco, mas acho muito difícil, Felipe Luiz, colocá-los em campo num jogo tão importante, num jogo tão pegado, tão difícil de jogar quanto é jogar contra o Fluminense. Lembram aí do primeiro tempo contra o Sport, né? A lenga-lenga que foi e a monotonia que o time apresentou. E podem ter certeza que contra o Fluminense começaremos a partida da mesma maneira e sofreremos da mesma maneira. Espero eu que pelo menos o Flamengo tenha condições de empatar essa partida para que ele não perca a liderança para o Palmeiras, que com certeza vencerá o seu confronto, já que nessa semana é o inverso, né? O Palmeiras tem um jogo mais tranquilo contra o Vitória, com todo respeito ao Vitória, mas o Flamengo vai ter um jogo bem difícil porque é um clássico regional e a gente sabe o quanto é difícil jogar com o Fluminense, mesmo sabendo que em últimas partidas nós conseguimos algumas vitórias, né? Mas eles vão vir mordidos, estão completos, Ganso retornando à equipe, John Kennedy aí botando fogo no parquinho, como dizem, incendiando a partida. Então teremos sim um clima de guerra, um clima difícil, um clima de luta, de muita disputa de bola, e vai ser tenso o jogo com certeza. Espero eu que no mínimo o Flamengo possa empatar para que a gente continue líder e aí sim com o time completo nas outras rodadas a gente possa entregar o nosso melhor futebol e estar aí vencendo para poder conseguirmos botar a mão na taça, embora eu acho que esse título aí vai se arrastar até a última rodada e talvez chegamos na final precisando vencer o Mirassol para poder sermos campeões. Mas vai ser assim com emoção até o fim, podem ter certeza. De bom para o Flamengo hoje, somente o retorno bem provável de Jorginho ao meio-campo, jogador que junto com o Pulgar tem uma responsabilidade muito grande e um entrosamento muito grande, e eles ficam ali no meio-campo como o maestro da equipe, né? Conseguem fazer a ligação da defesa para o ataque, mesmo que essa defesa esteja desconfigurada, com a ausência de Léo Ortiz e de Danilo com certeza, mesmo que esse ataque esteja desfigurado, sem Pedro, sem Arrascaeta, mas a gente espera que o Flamengo tenha assim condições de estar com esses dois jogadores, né, Pulgar e Jorginho, fazendo essa transição pelo meio campo, distribuindo o jogo para frente da melhor maneira, para que jogadores que estarão em campo, como Bruno Henrique, Samuel Lino, Cebolinha, Luiz Araújo, seja lá quem for que Felipe Luiz escolha para começar a partida, possam aí estar concluindo a gol. O Flamengo precisa entender que tem que entrar nesse jogo focado, ligado em 220, não pode entrar da forma como entrou contra o Sport, ocorre um sério risco de perder a partida, perder a liderança. E a gente está jogando fora o ano aí, porque um jogo contra o Palmeiras na final da Libertadores é um jogo que a gente não tem certeza, né, de quem será o campeão e tudo pode acontecer. O Flamengo precisa sacramentar essa vitória no Brasileirão para garantir esse título e que a gente possa ir mais tranquilo na liderança para a disputa do dia 29 de novembro, também conhecido como, sem ser esse sábado, o próximo final de semana com a grande final da Libertadores. Galera, amanhã a gente vem trazendo aí as últimas notícias de tudo que aconteceu nessa importante partida do Flamengo contra o Fluminense. Um grande abraço, saudações rubro-negras, valeu!